Vascaíno e Vascaína, é dia de clássico no Maracanã, oitavas de final da Copa do Brasil, dia importante pro Vasco, mas eu tô passando aqui para uma atualização mais importante ainda. Venda da SAF. Muita gente ignorando esse assunto, esquecendo esse assunto nos últimos dias, e o Dr. José Humberto, sempre colaborando com os nossos canais, com o Baran, com o Lineker, faz uma atualização muito séria sobre a grana que está entrando no Vasco e sobre os próximos passos para que o Vasco possa concluir a venda para o Marcos Lamáquia. Eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o teu like e o teu comentário. Eu sei, é dia de jogo, você está preocupado com a escalação, como que o Vasco vai se portar contra o Fluminense, mas numa boa, eu não posso ignorar um assunto tão sério, até porque se hoje a escalação é muito abaixo daquilo que a gente queria, é porque ainda não vendeu o futebol do Vasco, ainda não vendeu a SAF. Então assista atentamente esse vídeo até o final aqui no canal. E a gente se encontra mais tarde, diretamente do Maracanã, estarei lá, Vasco e Fluminense, e a gente se encontra, beleza? Bom, atualização e que essa venda seja concluída o mais rápido possível. Pois é, o relatório foi apresentado lá na recuperação judicial. Essa é uma parte contábil muito importante porque traz algumas características e informações que vão impactar aí na venda da SAF do Vasco e no atual estágio que o Vasco está. Eu vou explicar aqui para vocês. De um lado, temos a tentativa de venda da SAF do Vasco, Marcos Lamáquia, através da Almirante, que é a empresa dele, grave esse nome, porque é ela que será a próxima proprietária controladora do Vasco. A Almirante apresentou uma proposta lá na recuperação judicial para comprar o Vasco. Essa compra não será das ações, mas será de ativos. É o que chamamos de UPI, já disse aqui para vocês, e há um processo em segredo de justiça nessa tentativa de fazer essa venda. Ali essa proposta será objeto de um edital para que terceiros também possam ter a oportunidade de ofertar e comprar os ativos do Vasco. Isso vai acontecer? Nós não sabemos, mas é uma possibilidade, e a Almirante tem o que chamamos de stalking horse, que é o direito de cobrir essa proposta. Isso está sendo feito através de um outro processo, que não é o da recuperação judicial, dentro desses autos, vamos dizer assim. Como está em segredo de justiça, ainda não temos muitas informações, mas nós vamos chegar até elas. Por outro lado, na recuperação judicial, o AJ, que é o administrador judicial, trouxe um relatório financeiro. É o que chamamos de RMA. É um relatório mensal de atividades, já estamos no 13º. É como se fosse uma prestação de contas contábeis financeiras do que o Vasco está fazendo durante a recuperação judicial. Tem que dar satisfação a todo momento, pessoal. Não só para a AJ, mas para a juíza, para o watching dog, para os credores, para o Ministério Público. Não é fácil realmente a vida de quem está numa recuperação judicial. Tem que dar satisfação realmente para muita gente. E esse RMA é um documento muito de grande valia porque ele mostra como é que o Vasco está na recuperação judicial. Olha o termo, recuperação. Se é recuperação, a tendência é que durante o processo ela tenha um superávit, não seja deficitária. O que acontece aqui nesse RMA, ele de certa forma é preocupante por um lado, porque eu vou mostrar para vocês aqui que tem sinais de que o Vasco precisa urgentemente ser vendido, pois poderá inclusive colapsar a estrutura que hoje atualmente existe no Vasco. Explique isso melhor, Gilberto. O que nós temos aqui desmembrando ou destrinchando esse RMA? Por um lado, a recuperação judicial está sendo cumprida, ponto positivo. O Vasco já está honrando com os compromissos que fez ali na RJ. Ah, Gilberto, e se não tivesse honrado, qual problema teria? Falência. Olha como isso é grave. Se o Vasco não cumprir o plano de recuperação judicial, poderá ser decretada a falência do Vasco e tudo que está sendo tentado aí, essas buscas de venda, operacionalizar esse negócio, cairia por terra. Seria, então, infrutífero. Por isso que o Vasco precisa cumprir o plano de recuperação judicial, sob pena de decretar a falência. O AJ disse, está cumprindo, e isso está ótimo. Tanto que ele diz que o Vasco já conseguiu reorganizar assim, boa parte das dívidas e conseguiu os financiamentos importantes para manter as operações. Lembram daquele DIP Crefisa de 80 milhões e agora um novo DIP 40 milhões.
com a Almirantes? É um valor que está vindo para dar um respiro para o Vasco, para dar fôlego, porque o caixa está muito baixo. Qual é o alerta que o AJ trouxe aqui? Que a operação do clube ela ainda precisa gerar caixa de forma consistente. Isso não está acontecendo. Mesmo que em 2025 o Vasco tenha tido números muito positivos. Por quê? A recuperação judicial trouxe um alívio nas contas ali no ano de 2025 e tem também outras receitas e premiações que o Vasco também conseguiu neste ano. Mas o que mais nós podemos colocar aqui de relevante dentro desse relatório? Bem, eu já disse, o plano de RJ está sendo cumprido, o administrador judicial disse o seguinte: eu não sou responsável pelos números, eu só os recebo, não faço a auditoria e mostro aqui no processo. Enfim, ele não é o responsável financeiro pelo Vasco. O que diz é que o plano, como eu disse, está sendo cumprido e que o AJ está acompanhando a parte financeira mês a mês. Esse alerta que eu disse para vocês é que ela já disse, não faz auditoria, não recebe não produz esses números financeiros do Vasco, essas informações todas vêm prontas, ela confere e solicita documentos. Tem solicitado quinzenalmente, inclusive. Vocês sabem que o Vasco agora tem uma auditoria e tem um watchdog, né? Todo mundo ali em cima das contas do Vasco. Não está tendo para onde correr não, pessoal. Tudo está sendo auditado. Por um lado, isso é muito positivo de transparência, mas há um engessamento muito grande. Qualquer gastozinho ali vai ter que prestar conta e está encaixado de uma maneira bem clara o motivo dessa operação. Veja que, apesar do balanço de 2025 ter sido positivo, há ainda muita preocupação, porque o caixa desse ano é um caixa deficitário. A própria auditoria que já foi feita pela BDO, né, que é a auditoria contratada, ela não rejeita as contas do Vasco, mas ela fez uma ressalva que eu quero que vocês aqui tenham muita atenção. Essa metodologia que é utilizada para fazer o pagamento da recuperação judicial. Teve uma evolução do caixa, mas é uma metodologia que está muito atrelada à forma de negociação de dívidas ali na RJ, porque as dívidas diminuíram. Esse passivo ele caiu significativamente, porque dentro do RJ é esse o objetivo. A dívida foi lá para baixo e será paga conforme está previsto no plano de recuperação judicial. Mas o que veio de alerta aqui? Olha, obrigações a curto prazo, elas continuam crescendo. Curto prazo, ok? E o capital de giro do Vasco continua negativo. Por isso que o AJ, o administrador judicial, está pedindo documentos quinzenalmente para que o Vasco, então, comprove que está tendo caixa ou fluxo de caixa para honrar com essas obrigações. José Alberto, e a questão da governança? E a questão da 777? O que o relatório ele nos traz? Já disse que o Vasco entrou em intervenção judicial, que foi cassado pelo desembargador e agora a gestão retornou para o Vasco. Tem um watchdog nomeado agora e tem um fortalecimento dessa governança por conta da auditoria, do watchdog e da gestão que retomou o poder para poder prestar essa conta. Essa mensagem do RMA, do relatório, do ponto de vista do José Humberto, ela é positiva por um lado, porque ela mostra ou passa uma mensagem assim, equilibrada da recuperação judicial e que ela está sendo cumprida. Ponto. Não tem risco de falência. Pelo menos por agora não tem. Segundo, como ela está avançando e o plano está sendo cumprido, transmite uma ideia muito positiva para os credores, Ministério Público, para a juíza, para o AJ, para o watchdog, para os auditores. Enfim, o Vasco está sendo responsável no cumprimento dessas obrigações e conseguiu reorganizar boa parte dessas dívidas. Isso mesmo. E esses financiamentos que chegaram, eles foram de grande valia. E sendo bem honesto para vocês, pessoal, esse de 40 milhões que veio agora, daqui a pouco vai precisar de outro, se não fizer essa venda do Vasco o quanto antes. Essa alerta, né, de que a operação do clube precisa de caixa de forma consistente e mais constante, ela está muito clara nesse RMA, porque apesar do balanço positivo de 2025, o que nós estamos vendo agora é um déficit nesse fluxo de caixa. Por isso,
muita atenção e muito foco nessa venda que o Vasco está tentando fazer, porque, no ponto de vista aqui do Zé Humberto, é o único caminho que vai salvar o Vasco ainda em 2026, porque, pelo menos até então, não tem outras fontes de receita que estão sendo indicadas. É isso, pessoal. É a atualização.